Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus esteja te abençoando no dia de hoje. Obrigado por parar esse momento para poder estudar aqui comigo a palavra de Deus. Quero te convidar a orarmos a Ele, pedindo por toda a direção e entendimento da sua palavra. Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Obrigado pelas tuas incontáveis bênçãos sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado por nos ter concedido o teu Santo Espírito para que possamos ter entendimento, Pai. Peço que nesse momento o Senhor esteja nos trazendo tudo aquilo que precisamos guardar no nosso coração, Pai, que possamos realmente, Pai, não apenas compreender, mas aplicar a tua palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o estudo do dia de hoje, a lição, leva por título E se Deus lhe chamar para um novo recomeço? E os textos que vamos estudar, eles se encontram no livro de 2 Crônicas, 36, 23, e no livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 13. O texto base do nosso estudo é o texto que está lá em 2 Crônicas, em 36, 23, que nos diz assim a palavra de Deus: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amém. Então, irmãos, para poder ajudar aqui com um pouquinho de contexto, o livro de 2 Crônicas, ele é o livro, na verdade, esse versículo que a gente leu é o último versículo do livro de 2 Crônicas, e o próximo livro é o livro de Esdras. Então, a gente vai ter nesse livro, basicamente, de Esdras ali, a começar por esse último versículo de 2 Crônicas, toda a volta, o livro vai descrever como é a volta dos israelitas, que ficaram durante 70 anos em cativeiro lá na Babilônia, após toda a desobediência do povo de Deus. E eles ficam, então, esse período, e Deus, através de Ciro, o rei da Pérsia, naquele que conquista a Babilônia, ele determina essa volta dos israelitas para poder construir novamente, edificar, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Tá? Em termos de curiosidade, a distância, quando a gente uma jornada longa, na verdade, primeiro veio um grupo, acredito que foi com Zorobabel, era uma jornada de meses ali no mínimo, porque a distância você não consegue vir de forma reta, porque tem o deserto ali no meio, então você acaba tendo que ir em direção a beirando o rio Eufrates ali. Então, é uma distância estimada aí que tem um caminhado em torno de 1.500 quilômetros, e só para ter uma ideia ali do tamanho do desafio. Bom, então eu quero te convidar para irmos passeando em alguns dos textos. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, seria ótimo para a gente poder ir falando de cada um desses textos propostos aqui para o estudo de hoje. O primeiro texto está lá em Esdras, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, que nos diz: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, parênteses aqui, mesma repetição ali do versículo que termina o livro de 2 Crônicas, por boca de Jeremias despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e
edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão, com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, nesse primeiro texto, já temos uma primeira clara demonstração do cumprimento ali das promessas de Deus. Então, o texto já começa sendo muito claro para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Isso é uma das coisas que, diferente de qualquer outro livro, a Bíblia tem inúmeras profecias cumpridas. Porque muitos livros têm diversas profecias, mas a Bíblia tem profecias cumpridas. Então, se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, você vai enxergar essa profecia lá no versículo 10 ao 14. Jeremias 29, 10 ao 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Somente Deus para anunciar isso e cumprir algo que aos olhos humanos seria tão improvável dado as circunstâncias. Se a gente for até além, se a gente buscar lá em Isaías, no capítulo 45 de Isaías, se você abrir a sua Bíblia, em Isaías capítulo 45, e você for no versículo 13, Isaías 45 aqui. Isaías 45, e se for no versículo 13, você vai encontrar Deus falando especificamente, inclusive, do nome de Ciro. Tamanha a precisão da profecia. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus faz cumprir a sua promessa. Deus, os planos dele não podem ser frustrados. E Deus, ele mostra claramente que ele faz quando ele quer, da forma que ele quer e utilizando quem ele quer. Tá? Então, uma das nossas conclusões aí nessa primeira leitura. Uma próxima leitura está lá no livro de Esdras também, também dando continuidade, na verdade, no texto que a gente está, só que um pouquinho mais para o versículo 5. A gente tinha lido até o 4. Então, em Esdras, capítulo 1, versículo 5, versículo 5 ao 11, ali, que é o restante ali do capítulo 1. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então o povo responde em obediência. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, quando ele conquistou Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses.
tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Midridate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. Bom, e assim vai até o final, descrevendo os utensílios, a quantidade. Então, nesse texto, a gente percebe, primeiramente, a disponibilidade do povo de Deus. Então, tem ali um comprometimento desse povo já desde o começo, se levantaram os cabeças da família de Judá, no versículo 5, para subirem a edificar a casa do Senhor. Então, fica claro ali que há uma atitude prática, que a vontade, muitas vezes, né, ela não é suficiente. Então, o povo ele se levanta, tem o levantamento dos líderes ali do povo, e também a gente percebe no versículo 6, afora tudo que voluntariamente se deu. Então, eles liberalmente servem ao Senhor com todos os seus bens. Então, seguindo, a gente vai para o capítulo 2. O capítulo 2 é bastante extenso, e ele, na verdade, ele contém a lista dos que voltaram da Babilônia. Não pretendo ler toda essa lista aqui com os irmãos dos nomes, mas duas coisas que me chamam a atenção no fato da extensão dessa lista é justamente o zelo do povo de Deus por sua identidade, ou seja, eles fazem questão de manter tudo detalhado. E quando a gente vai, por exemplo, lá no versículo, ainda no capítulo 2, né, mais para o final dele, ali no 59 e 63, na verdade, dentro desse texto, se a gente vai para o versículo 62, nos diz a palavra que estes procuraram o seu registro, ou seja, tinham algumas das famílias, alguns dos filhos dos sacerdotes ali também, e estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. Então, na verdade, assim, há um zelo realmente do povo de Deus em cumprir ali aquilo que foi. Essa ordem tinha sido dada por Deus para o povo não se misturar durante a conquista de Canaã, não se misturar com os demais povos que ali moravam. Bom, dando continuidade, a gente ainda nesse capítulo, os últimos versículos, na verdade, temos ainda o versículo 70, mas no final já do capítulo, nos diz assim, no versículo 68, do segundo capítulo de Esdras, alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro 61.000 daricos e em prata 5.000 arráteis e 100 vestes sacerdotais. Então aqui a gente basicamente tem de forma muito clara, falamos há pouco ali da liberalidade do povo, todas essas ofertas para a reconstrução, mas eu queria só salientar aqui 3 características em particular ali, dessas ofertas para o Senhor. Então, há a característica relacionada à voluntariedade, ou seja, há uma liberalidade do povo em dar essas ofertas, elas não foram impostas e não há um interesse de troca. Há uma questão de proporcionalidade ali bem clara, que é conforme segundo os seus recursos, no versículo 69. Então, e há também a questão da preciosidade, que eles deram daquilo que é o melhor, né? Eles deram ouro, prata, vestes sacerdotais. Então, o povo ele realmente demonstra esse comprometimento e essa
e essa atitude ali de adoração ao Senhor por meio das ofertas para a reconstrução do templo. Já no próximo capítulo, ali, dando continuidade ao último capítulo, objeto do nosso estudo, no dia de hoje, temos os versículos de 1 a 13. Na verdade, o capítulo é maior do que isso, mas o nosso estudo ele vai até o versículo 13. E, desculpe, na verdade, o capítulo termina. Já 13 é o último versículo de fato. Depois temos o Esdras, capítulo 4. Mas o que esse texto nos fala? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Olhem só agora a conclusão do capítulo, a partir do versículo 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus, ou seja, já temos aqui, estávamos falando antes do 7º mês, agora já estamos falando no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 29 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad e seus filhos e seus irmãos, os levitas. Então, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces à sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então aqui, irmãos, temos narrada basicamente o início ali efetivamente a reconstrução, a reconstrução do templo, do altar, e depois do templo, na verdade. Primeiro é levantado o altar e depois o templo. Então, o que eu gostaria de destacar aqui nesses versículos que lemos, primeiramente a questão já no versículo 1 ali do capítulo 3, ou seja, juntou-se o povo como um só homem. Então, a questão da união ali do povo na reconstrução e também no culto. E
Também no versículo de número ordenado, sacrifícios, ali no versículo número 3, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Então, o povo determinado não somente a reconstruir, mas a cultuar o Senhor, independente de todas as ameaças dos povos vizinhos ali. A gente vai lendo, dando continuidade ali. Se você fizer, você vai perceber que foram muitas as ameaças que esse povo sofreu e muitas interrupções devido a essas ameaças ali. E, independente disso, o povo permanece firme, cultuando a Deus. E a característica desse culto, desse povo ao cultuar, é justamente o foco em quem eles estavam cultuando, porque eles cultuam a Deus com toda alegria, com todo júbilo, antes mesmo da reconstrução do templo. Então, muito mais preocupados do que, acima de qualquer preocupação com o lugar em si, há uma adoração genuína. Esse, basicamente, irmãos, é o estudo que é planejado para o dia de hoje, e o que eu queria trazer aqui como conclusão prática aqui também do nosso estudo é a confiança e a obediência. Então, o povo, ele decide confiar a Deus. Mais uma vez, o livro inteiro vai nos mostrar isso, a respeito das circunstâncias que vão continuar a se apresentar, a todos os desafios que vão surgindo. O povo, ele responde com confiança e responde com obediência. Então, isso nos faz lembrar que Deus espera, da mesma forma que nós, servos, filhos dele, respondamos aquilo que nos é confiado, aquilo que Deus nos chama, que da mesma forma a nossa resposta seja uma resposta de confiança, de entrega e de plena obediência àquilo que é a sua palavra e a sua direção. Bom, meus irmãos, então que Deus mais uma vez abençoe muito a sua vida e que a palavra dele possa frutificar. Um abraço.